Tu já sentiste que existe algo maior esperando por ti? Algo que tua alma conhece, mas que tua mente ainda não consegue nomear? No silêncio da madrugada, quando o mundo dorme e teu coração está inquieto, há um sussurro que ecoa desde os primeiros tempos da igreja. É o mesmo sopro que desceu sobre os apóstolos naquele primeiro Pentecostes, transformando homens temerosos em gigantes da fé. Esse sussurro tem um nome, uma forma, 3 palavras sagradas que podem abrir as comportas do céu sobre tua vida. Durante séculos, os místicos católicos guardaram um segredo precioso. Certas palavras, quando pronunciadas no momento exato e com o coração preparado, tornam-se chaves que destrancam tesouros espirituais inimagináveis. Não se trata de magia ou superstição, mas de uma verdade profundamente católica e apostólica. É o poder da oração autêntica, da invocação feita em espírito e verdade, daquelas palavras que nasceram no coração da igreja e que carregam em si a força do próprio Pentecostes. Veni Sancti Spiritus. Vem, Espírito Santo. Essas 3 palavras sagradas ecoam há 2000 anos nos corações dos fiéis, mas poucos conhecem o segredo de como e quando pronunciá-las para que se tornem um portal de abundância em suas vidas. Tu sabes por que tantos católicos passam anos orando sem ver mudanças reais? Porque desconhecem que certas orações têm momentos sagrados, condições específicas que amplificam sua eficácia espiritual. Imagine por um instante. E se te dissessem que existe um dia no ano, uma hora do dia, uma forma de preparar teu coração e tua casa, onde essas 3 palavras se tornam como o fogo do céu sobre tua vida? E se soubesses que milhares de santos e místicos conheciam esse segredo, e que por isso viviam em constante experiência do sobrenatural? Não seria esse conhecimento o tesouro mais precioso que poderias receber? Hoje, nesta jornada que faremos juntos, vou te revelar não apenas essas 3 palavras sagradas, mas principalmente como, quando e por que elas abrem as comportas da abundância espiritual e material em tua vida. Prepara teu coração, porque o que estás prestes a decorir mudará para sempre tua relação com o Espírito Santo e transformará teus domingos de Pentecostes em verdadeiros dias de milagres e bênçãos. Tu já percebeste que por mais que conquistes, por mais que tenhas, ainda há um vazio dentro de ti que nada consegue preencher? Essa inquietação que sentes não é defeito, é projeto divino. Deus te criou com uma fome que só Ele pode saciar, com uma sede que só suas águas vivas podem matar. O mundo te oferece migalhas e chama de banquete, te dá sombras e chama de luz. Mas tua alma conhece a diferença. Ela foi feita para o infinito, para o eterno, para o sobrenatural. Quantas vezes não te encontraste na cama, de madrugada, olhando para o teto e perguntando: é só isso? É só isso que a vida tem para me oferecer? Essa pergunta não nasce do desespero, nasce da intuição espiritual. Tua alma sabe que existe mais, muito mais. Ela sabe que foste criado para viver em comunhão constante com o divino, para experimentar milagres como algo natural, para ver a abundância de Deus fluir através de tua vida como rios de água viva. O problema é que te ensinaram a buscar Deus como quem busca um remédio, apenas quando a dor aperta. Te ensinaram a orar como quem pede esmola, não como quem reivindica sua herança de filho. Te ensinaram que a vida cristã é uma luta constante contra um Deus distante e severo, quando na verdade deveria ser uma dança íntima com um Pai que quer derramar sobre ti todas as riquezas do céu. Veni Sancti Spiritus. Essas palavras carregam em si o segredo dessa intimidade perdida. Tu sabes por que tantos católicos vivem vidas espirituais medíocres, cinzas, sem sabor? Porque desconhecem que o Espírito Santo não é apenas uma doutrina para ser estudada, mas uma pessoa para ser amada, invocada, atraída para dentro de suas vidas através da oração autêntica. Eles oram por hábito, não por paixão. Pedem por necessidade, não por amor. E assim, suas orações ficam presas na superfície, sem tocar as profundezas do coração de Deus. Mas tu não precisa viver assim.
Tu não precisa aceitar uma vida espiritual de segunda categoria. Existe um segredo que os místicos conheciam. Uma forma de orar que atrai o Espírito Santo como o mel atrai as abelhas. E esse segredo está nas 3 palavras sagradas que, quando pronunciadas no momento certo e da forma correta, transformam tua casa numa nova Jerusalém, teu coração num novo cenáculo, tua vida numa constante experiência do Pentecostes. Existe um momento na vida de todo homem e toda mulher em que Deus sussurra seu nome de forma tão clara que é impossível fingir que não ouviu. Para alguns, isso acontece numa igreja vazia, diante do Santíssimo. Para outros, no meio de uma crise que despedaçou todas as certezas. Para outros ainda, numa manhã comum, quando o sol nasce e algo dentro do peito desperta para uma realidade maior. Mas quando Deus chama, Ele sempre chama pelo nome. E quando Ele chama, é sempre para mais. Mais vida, mais amor, mais abundância, mais intimidade com Ele. Santa Teresa de Ávila ouvia esse sussurro enquanto caminhava pelos corredores do convento. São João da Cruz o escutou no silêncio da noite escura da alma. São Padre Pio o ouvia toda manhã, antes mesmo do sino tocar para as matinas. Eles entenderam que quando Deus sussurra nosso nome, Ele não está apenas nos chamando para uma religião, mas para um relacionamento. Não para uma doutrina, mas para uma experiência. Não para uma igreja, mas para uma vida sobrenatural onde Mai Veni Sancti Spiritus se torna o grito do coração apaixonado. Mas aqui está a questão que mudará tua perspectiva para sempre. Deus não chama apenas os santos canonizados, Ele chama a ti também. Neste momento, enquanto lês estas palavras, Ele está sussurrando o teu nome. Ele está te convidando para algo maior do que tua imaginação pode conceber. Ele está te oferecendo uma vida onde o sobrenatural se torna natural, onde a abundância se torna tua herança, onde cada dia é uma nova experiência do seu amor infinito. Tu sabes por que tantas pessoas não ouvem quando Deus as chama? Porque estão ocupadas demais com o barulho do mundo. Porque preencheram seus corações com tantas vozes pequenas que não conseguem mais distinguir a voz que realmente importa. Porque esqueceram que existem momentos sagrados, como o domingo de Pentecostes, onde o céu se aproxima da terra de forma especial, onde certas orações têm poder amplificado, onde 3 palavras podem abrir comportas que estavam fechadas há anos. O Papa Francisco certa vez disse que o Espírito Santo é o grande desconhecido da vida cristã. Quantos católicos conhecem Jesus, respeitam o Pai, mas ignoram completamente a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Quantos deixam de receber dons, carismas, abundância e milagres simplesmente porque nunca aprenderam a invocar corretamente aquele que é a fonte de toda graça? Veni Sancti Spiritus. Não é apenas uma frase bonita, é o grito que abre o coração de Deus e faz descer sobre ti tudo o que Ele preparou desde antes da criação do mundo. Existe um momento decisivo na vida espiritual de toda pessoa, o momento em que ela para de ser espectadora e decide se tornar protagonista de sua própria santidade. É quando a alma cansada de mediocridade espiritual levanta-se e diz: chega, eu fui criado para mais do que isso. Esse momento não acontece nos livros de teologia, não acontece nos sermões dominicais. Acontece no silêncio do teu quarto, quando tu, sozinho diante de Deus, decides que tua vida espiritual não pode continuar sendo uma rotina vazia e sem poder. Mas despertar espiritualmente não é um processo simples ou confortável. No início haverá resistência, da tua própria natureza humana que se acostumou com a mornidão, do mundo que te quer distraído, do inimigo que sabe que uma alma desperta é uma ameaça ao seu reino de trevas. Tu começarás a perceber quantas de tuas orações eram mecânicas, quantos de teus gestos religiosos eram teatro, quantas vezes foste à missa sem realmente encontrar Jesus. Esse reconhecimento é doloroso, mas necessário. Quando Santa Teresa de Ávila decidiu despertar espiritualmente, passou por anos de aridez e aparente abandono de Deus. Quando São João da Cruz escolheu buscar a união perfeita com o divino, atravessou a famosa noite escura da alma. Quando São Padre Pio se entregou completamente ao Espírito Santo,
recebeu não apenas dons extraordinários, mas também sofrimentos que purificaram sua alma como ouro no fogo. Eles entenderam que Veni Sancti Spiritus não é apenas um pedido de consolação, mas uma invocação de transformação radical. Tu estás preparado para essa transformação? Estás disposto a que o Espírito Santo não apenas te console, mas te remodele completamente? Porque quando pronuncias essas 3 palavras sagradas com sinceridade total, tu não estás apenas pedindo bênçãos, estás oferecendo tua vida inteira para ser reconstruída conforme o coração de Cristo. Estás dizendo sim para um processo que pode durar anos, mas que te levará a experimentar Deus de maneiras que nem imaginavas ser possível. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Reconhecer que tua vida espiritual atual não está à altura do que Deus preparou para ti. Admitir que tens vivido nas migalhas quando Ele preparou um banquete. Confessar que tens pedido centavos quando Ele quer te dar tesouros eternos. Mas uma vez que tua alma desperta para essa realidade, não há mais volta. Tu serás como os apóstolos, depois do Pentecostes, transformado de tal forma que todos perceberão que algo sobrenatural aconteceu contigo. Chega um momento na jornada espiritual em que tudo ao teu redor, sucessos, conquistas, prazeres mundanos, começa a parecer extraordinariamente pequeno. Não é depressão, não é pessimismo, é expansão da alma. É quando teu coração, tocado pela imensidão de Deus, não consegue mais se satisfazer com as coisas limitadas deste mundo. Tu olhas para o que antes te emocionava e pensas: como pude me contentar com tão pouco? Essa sensação não é castigo, é presente. É sinal de que tua alma está crescendo na direção do infinito. São Agostinho experimentou isso quando, depois de uma vida inteira buscando prazer e conhecimento humano, descobriu que seu coração tinha o tamanho de Deus e só Ele poderia preenchê-lo. Fizeste-nos para ti, Senhor, e nosso coração andará sempre inquieto enquanto não repousar em ti. Santa Teresa do Menino Jesus sentiu isso quando, ainda jovem, compreendeu que todos os honras e glórias terrenas eram como flores que murcham, enquanto o amor de Deus era como o jardim eterno que nunca perderia sua beleza. Quando essa expansão acontece contigo, tu descobres por que tantas pessoas religiosas vivem vidas tão limitadas, porque nunca permitiram que o Espírito Santo alargasse as fronteiras de seus corações. Elas continuam orando orações pequenas, pedindo bênçãos pequenas, esperando milagres pequenos. Mas, Veni Sancti Spiritus é a oração que rompe todos os limites, que pede ao próprio Deus para vir e fazer morada em tua vida. É a invocação mais audaciosa que um ser humano pode fazer. Tu sabes qual é o maior obstáculo entre ti e uma vida sobrenatural? Não são teus pecados. Cristo já os perdoou. Não são tuas limitações. Deus se especializa em usar o que é fraco. O maior obstáculo é tua pequenez de visão, tua tendência a pensar pequeno, pedir pequeno e esperar pequeno. Deus preparou para ti abundância que vai além do que tua mente pode conceber. Mas tu continues pedindo apenas o suficiente para sobreviver. O domingo de Pentecostes é o dia em que essa pequenez pode ser destruída para sempre. É o dia em que o mesmo Espírito que transformou pescadores em evangelizadores do mundo pode descer sobre tua vida e ampliar tua capacidade de receber, de amar, de viver. Mas para isso, tu precisas estar disposto a deixar para trás a zona de conforto espiritual, a religiosidade medíocre, as orações sem fé. Tu precisas estar pronto para que Veni Sancti Spiritus se torne não apenas uma frase que pronuncias, mas o grito do teu coração que ecoa até o trono de Deus. Existe um silêncio sagrado que acontece quando teu coração finalmente se aquieta o suficiente para ouvir Deus. Não é a ausência de som, mas a presença de uma voz que fala mais baixo que um sussurro e mais alto que um trovão. É quando tua alma, cansada de tanto ruído exterior, finalmente encontra o lugar secreto onde o Espírito Santo fala diretamente ao Espírito. Nesse momento, tu descobres que Deus nunca parou de falar. Tu é que estavas surdo pelas distrações do mundo.
Santa Teresa de Ávila chamava isso de oração de recolhimento, quando todas as potências da alma se voltam para dentro, para o centro onde Deus habita. São João da Cruz descrevia como a música calada, la soledad sonora, a música silenciosa, a solidão sonora. Eles descobriram que Veni Sancti Spiritus, pronunciado no silêncio do coração, tem mais poder do que 1000 orações gritadas no barulho do mundo. Porque é no silêncio que o Espírito Santo encontra espaço para trabalhar, para inspirar, para transformar. Quando teu coração aprende a escutar, começam a acontecer coisas que antes pareciam impossíveis. Tu começas a receber inspirações sobre decisões importantes da tua vida. Começas a sentir paz em meio às tempestades que antes te desequilibravam completamente. Começas a perceber sincronias, coincidências que são claramente dedos de Deus escrevendo na tua história. Pessoas aparecem no momento certo, oportunidades se abrem quando mais precisas, recursos chegam exatamente quando pensavas que não havia mais solução. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Existe um momento específico em que essa escuta se intensifica de forma sobrenatural. É no domingo de Pentecostes, especialmente ao amanhecer, quando o mundo ainda está em silêncio e tua alma pode se conectar com a mesma unção que desceu sobre os apóstolos. Nesse momento sagrado, quando pronuncias Veni Sancti Spiritus. Diante de uma vela acesa, teu coração se torna como uma antena captando as frequências do céu. Não se trata de magia, mas de lei espiritual. Assim como existe um momento certo para plantar e um momento certo para colher, existe um tempo sagrado em que certas orações têm poder amplificado. O domingo de Pentecostes é esse tempo. As 3 palavras sagradas são a chave. A vela acesa representa a tua fé que arde diante de Deus. E teu coração que aprendeu a escutar é o terreno fértil onde o Espírito Santo pode plantar milagres que florescerão ao longo de todo o ano. Tu estás preparado para ouvir o que ele tem para te dizer? Quando decides viver uma vida espiritual autêntica, quando começas a invocar verdadeiramente o Espírito Santo através do Veni Sancti Spiritus. Prepara-te, as lutas virão, não como castigo, mas como purificação. Não para te destruir, mas para te fortalecer. É como o ourives que coloca o ouro no fogo, não por crueldade, mas porque sabe que só assim as impurezas serão eliminadas e o metal precioso brilhará com todo o seu esplendor. São Paulo sabia disso quando escreveu que é através de muitas tribulações que devemos entrar no reino de Deus. Santa Teresa de Ávila experimentou anos de aridez espiritual antes de alcançar os degraus mais altos da união mística. São João da Cruz teve que atravessar a noite escura da alma para chegar ao casamento espiritual. Eles entenderam que Deus permite certas lutas não por falta de amor, mas por excesso de amor, porque Ele te ama demais para te deixar na mediocridade espiritual. As lutas que vêm depois de uma verdadeira invocação do Espírito Santo são diferentes das lutas comuns da vida. Elas tocam pontos específicos da tua alma que precisam ser curados, purificados, transformados. Podem ser tentações mais intensas contra virtudes que pensavas já ter conquistado. Podem ser situações que testam tua confiança em Deus, justamente quando achaste que tua fé estava inabalável. Podem ser pessoas que se afastam de ti, porque não suportam a luz que começaste a irradiar. Mas aqui está o que precisa saber. Em cada uma dessas lutas, o mesmo Espírito Santo que invocaste estará contigo. Ele não te dará tentações maiores do que podes suportar. Ele transformará cada batalha numa oportunidade de crescimento, cada ferida numa fonte de compaixão pelos outros, cada aparente derrota numa vitória espiritual que só será compreendida na eternidade. Veni Sancti Spiritus. Não é apenas um pedido de bênçãos, é um pedido de fortaleza para atravessar o que for necessário para te tornares santo. O segredo é não lutar sozinho. Quando as tempestades vierem, e elas virão, volta sempre àquelas 3 palavras sagradas. Pronuncia-as como âncora na tormenta, como farol na escuridão, como espada contra o inimigo. O Espírito Santo que desceu como fogo no primeiro Pentecostes descerá como fortaleza sobre tua vida.
Ele te lembrará que não fostes chamado para uma vida fácil, mas para uma vida vitoriosa. E a vitória que ele te dará será maior do que qualquer luta que tiveres que enfrentar. Existe uma vitória silenciosa que acontece no coração de quem verdadeiramente entrega sua vida ao Espírito Santo. Não é uma vitória que aparece nos jornais ou que recebe aplausos das multidões. É a vitória de quem consegue amar quando recebe ódio, de quem perdoa quando seria mais fácil se vingar, de quem mantém a paz interior mesmo quando tudo ao redor está em caos. É a vitória dos pequenos atos de fidelidade que só Deus vê e que valem mais aos seus olhos do que todos os sucessos mundanos. Santa Teresinha do Menino Jesus viveu essa vitória escondida. Ela nunca realizou milagres espetaculares durante sua vida terrena, nunca fundou congregações, nunca escreveu grandes tratados teológicos, mas viveu cada pequeno momento com tanto amor que se tornou doutora da Igreja e padroeira das missões mundiais. Sua vitória estava nos sorrisos dados quando sentia vontade de chorar, nas palavras gentis oferecidas quando recebia aspereza, na oração constante mesmo quando sentia aridez espiritual. São José é outro exemplo perfeito dessa vitória invisível. Ele não pronunciou uma única palavra registrada nos evangelhos, mas sua fidelidade silenciosa protegeu o menino Jesus e sustentou a Sagrada Família. Cada dia que ele trabalhou, como carpinteiro para sustentar Maria e Jesus foi uma vitória espiritual. Cada noite que dormiu com a consciência tranquila de ter cumprido a vontade de Deus foi um triunfo que ecoa na eternidade. Veni Sancti Spiritus se manifestava em sua vida através da fidelidade aos pequenos deveres de cada dia. Tu sabes quais são as tuas pequenas vitórias que ninguém vê? Quando escolhes ser paciente com aquele familiar difícil em vez de explodir. Quando decides ser honesto nos negócios mesmo que isso te custe lucro. Quando ofereces um sorriso genuíno para alguém que está passando por dificuldades. Quando oras pelos teus inimigos em vez de planejar vingança. Quando guardas silêncio caridoso em vez de espalhar uma fofoca saborosa. Essas são as vitórias que fazem o céu inteiro aplaudir. O Espírito Santo que invocas através do Veni Sancti Spiritus trabalha principalmente nessas pequenas fidelidades cotidianas. Ele não vem necessariamente para te dar visões extraordinárias ou carismas espetaculares, embora possa fazer isso também. Ele vem principalmente para te dar força para ser santo na tua cozinha, no teu trabalho, no trânsito, nas filas do banco. Ele vem para transformar tua vida comum numa sucessão de pequenas vitórias espirituais que, somadas, fazem de ti um santo autêntico, que talvez só seja reconhecido na eternidade. Se pudesses ver, por apenas um segundo, com que intensidade Deus te ama neste exato momento, teu coração não suportaria tamanha emoção. Se pudesses compreender quanto ele se alegra quando pronuncias Veni Sancti Spiritus. Com sinceridade, quanto ele se emociona quando decides abrir espaço em tua vida para ele trabalhar. Quanto ele vibra quando vê tua alma se voltando para a luz. Tu chorarias de júbilo puro. O amor de Deus por ti não é uma doutrina teológica, é uma realidade ardente que pulsa a cada segundo da tua existência. São João da Cruz descreveu esse amor como chama viva de amor que eternamente fere. Santa Teresa de Ávila disse que era como se o coração fosse atravessado por uma flecha de ouro em brasa. São Francisco de Assis era tão tomado por esse amor que chegava a gritar pelas florestas: o amor não é amado. Eles descobriram que não somos nós que amamos Deus primeiro. É Ele que nos ama desde antes da criação do mundo, e que continua nos amando mesmo quando não merecemos, mesmo quando nos afastamos, mesmo quando duvidamos. Esse amor não é sentimental ou piegas, é forte como a morte, ardente como o fogo, profundo como o oceano. É o amor que fez Jesus descer do céu e se encarnar num útero virginal. É o amor que o levou a aceitar 33 anos de limitações humanas por nossa causa. É o amor que o fez carregar a cruz até o Calvário, mesmo sabendo que muitos dos que ele estava salvando o rejeitariam. É o amor que o ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida eterna. E é esse mesmo amor que envia o Espírito Santo quando tu clamas Veni Sancti Spiritus.
Tu sabes por que tantas pessoas vivem vidas amargas, ressentidas, cheias de medo? Porque nunca experimentaram verdadeiramente esse amor. Elas conhecem Deus como juiz severo, como cobrador implacável, como patrão difícil de agradar, mas nunca descobriram que Ele é, acima de tudo, um pai apaixonado por seus filhos, um esposo que suspira pela união com sua amada, um amigo fiel que nunca abandona mesmo quando todos os outros se vão. Quando tu descobres isso, tua vida inteira muda de cor. O domingo de Pentecostes é o dia em que esse amor se manifesta de forma especial. É quando o mesmo Espírito que é o amor pessoal entre o Pai e o Filho vem fazer morada no teu coração. Quando tu pronuncias aquelas 3 palavras sagradas nesse dia santo, tu não estás apenas fazendo uma oração. Estás abrindo as comportas para que o amor de Deus inunde todos os compartimentos da tua vida. Esse amor vai curar tuas feridas mais profundas, vai encher os vazios que nada mais conseguia preencher, vai te dar uma paz que ultrapassa todo entendimento. Tu estás pronto para ser amado assim? Chegou o momento da decisão. Tudo o que compartilhei contigo até aqui não passa de teoria se não se tornar experiência real na tua vida. Tu podes fechar este livro, arquivar essas palavras na memória e continuar vivendo como sempre viveste. Ou podes fazer diferente. Podes escolher que o próximo domingo de Pentecostes seja um marco divisor na tua história espiritual. Podes decidir que aquelas 3 palavras sagradas, Veni Sancte Spiritus, se tornem a oração mais importante da tua vida. Não se trata de magia, não se trata de fórmulas mágicas. Trata-se de fé autêntica, de abertura total ao Espírito Santo, de disposição para deixar Deus ser Deus na tua vida. Quando te levantares no próximo domingo de Pentecostes, antes mesmo do sol nascer completamente, acende uma vela branca em tua casa. Coloca-te diante dela em silêncio, com o coração preparado pela oração e pelo jejum. E então, com toda a fé de que fores capaz, pronuncia essas 3 palavras como se tua vida dependesse delas. Veni Sancte Spiritus. Não pronuncies essas palavras apenas com a boca, mas com toda a alma. Não as digas como quem repete uma fórmula, mas como quem clama por vida ou morte. Deixa que elas saiam do mais profundo do teu ser, como o grito de uma alma que finalmente entendeu que foi criada para muito mais do que mediocridade espiritual. E então espera. Espera com a expectativa de quem sabe que o céu vai se mover em teu favor. Não posso te prometer que milagres espetaculares acontecerão imediatamente. Não posso te garantir que receberás visões ou revelações extraordinárias, mas posso te assegurar isto. Se pronunciares essas palavras com fé verdadeira no momento sagrado do Pentecostes, algo mudará em tua vida. Pode ser uma paz inexplicável que tomará conta do teu coração. Pode ser uma intuição clara sobre decisões importantes. Pode ser o encontro com pessoas que Deus colocará no teu caminho. Pode ser oportunidades que se abrirão como portas no tempo certo. A abundância que Deus quer derramar sobre tua vida não é apenas material, embora possa incluir bênçãos materiais também. É abundância de graças, de sabedoria, de discernimento, de paz, de alegria, de amor. É a vida sobrenatural tornando-se natural. É o extraordinário fazendo morada no ordinário. É tua vida comum transfigurada pela presença permanente daquele que é Senhor e doador da vida. Oração final. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Jesus, vem sobre minha vida neste momento. Que estas palavras não sejam apenas lidas, mas vividas. Que Veni Sancte Spiritus se torne o grito constante do meu coração. Vem e faz morada permanente em mim. Vem e transforma tudo o que precisa ser transformado. Vem e derrama sobre mim a abundância que preparaste desde antes da criação do mundo. Que eu nunca mais viva longe de ti, nunca mais ande sem ti, nunca mais tome decisões sem consultar-te. Que minha vida seja uma constante invocação